Bem-vindo à Interseção, o programa semanal de política internacional do Estadão. A nossa convidada de hoje é a professora Denilde Hortsacker, do Departamento de Relações Internacionais da ESPM, aqui de São Paulo, e o tema é as eleições na Venezuela. Professora, no domingo, os venezuelanos vão às urnas em eleições municipais, numa votação que é tida como um referendo aí dos primeiros meses de gestão do Nicolás Maduro e permeada por uma grave crise econômica. Quais são os prognósticos que a senhora faz para essa eleição em termos políticos, oposição versus chavismo? Olha, essa que é a grande questão com relação à Venezuela, porque o que se percebe é que houve uma polarização muito grande nos últimos meses. Como você disse, a questão econômica tem pesado muito, o desabastecimento, as medidas de controle de preços, uma inflação que está acima de 50%, nos índices oficiais, se imagina que isso tem seja maior, medidas que acabaram sendo consideradas muito populistas pelo presidente Maduro. Então, isso acirrou mais um quadro que já era de acirramento na era Chávez. E as pesquisas mostram que há uma diferença muito pequena entre os governistas, né, e chavistas e a oposição. Tem alguns distritos que são mais... que a oposição já tinha ganhado peso na eleição presidencial e provavelmente vai conseguir a eleição aí dos candidatos opositores, e em outros a disputa está muito acirrada. O que acontece no quadro venezuelano? O presidente Maduro, ele apoiou o lançamento de vários candidatos que é chamado populistas, porque eram artistas, pessoas com celebridades, que não necessariamente estavam ligadas ao ambiente político. Para que isso? Para conseguir aí alavancar mais votos. Então, isso em algumas regiões complicou mais, porque a oposição passou a ser mais aguerrida, tem aí casos muito grandes de disputas, há suspeitas de desvios eleitorais, aí uma preocupação inclusive internacional sobre como que vai ser o quadro eleitoral em algumas regiões. Então, é um quadro bastante difícil de se prever do que vai acontecer. A expectativa é que se reafirme em algumas regiões vão fortalecer a oposição, mas que o chavismo vai ter aí alguns ganhos positivos. Essas regiões são os grandes centros urbanos, São, né? Os grandes centros urbanos, que além da crise econômica, se tem uma crise nos últimos meses de segurança muito grande na Venezuela. Então, se olha os dados das pesquisas, das últimas pesquisas, tem 3 pontos que são considerados centrais para os venezuelanos. Um é a questão econômica, da questão da inflação e aumento dos preços. Então, por isso que o presidente Maduro fez uma ação forte de congelamento de preço. De congelamento de preço, de controle. Agora, ontem fez uma de controle dos preços dos automóveis, que tem sido usado como uma espécie de um seguro contra a inflação. Então, há uma especulação muito grande dos preços, que são preços que é possível você comprar em dólar, então se vender e conseguir dólar. Então, um sistema um pouco que tem gerado aí uma certa instabilidade. E a outra é a questão da segurança, e terceiro é a questão do desemprego. Então são temas em que ele tem tentado atribuir à oposição, e um quarto, na verdade, que ontem teve que eu acho, né? Que é a infraestrutura, que é a questão principalmente de energia. Tem quedas de energias, isso desde o governo Chávez tinha queda de energia constante, mas nunca tinha chegado a Caracas. E agora também na capital você tem quedas de energia, e ontem teve um blackout aí praticamente do país inteiro. Então, todo esse quadro faz com que se tenha muitas dúvidas de qual vai ser a reação do eleitor e como que a oposição vai reagir se ela não conseguiu alcançar o que eles imaginam em termos de avanço em algumas regiões. Legal. A gente tem um quadro hoje municipal na Venezuela que é o seguinte: a oposição ela tem a prefeitura de Caracas, que o prefeito é o Antônio Rodrigues, e o Maduro apoia o cara que foi ministro da comunicação na época que o Chávez estava doente, o Ernesto Viegas, para tentar tirar
a Caracas da oposição. Essa seria a grande joia da coroa nessa eleição, assim, a capital? Sim, a capital. A capital seria aí a reafirmação. As pesquisas mostram que ele tem uma pequena vantagem, né, o prefeito atual, o José, mas com uma certa dúvidas de como que vai ser o embate. Obviamente as capitais são sempre a capital é a joia da coroa, mas é também uma espécie de reafirmação do chavismo, né? De conseguir obter uma vitória seria aí uma sinalização de que realmente o país está unido no chavismo e que o Maduro é realmente, porque acho que tem que levar em consideração que para ele é o primeiro teste sem o Chávez, sem a comoção da morte dele, sem a comoção, agora que está acontecendo realmente um quadro eleitoral em que é ele o candidato, ou se não é o candidato, mas é ele que é a representação do que é a continuidade do chavismo. Então isso seria um importante. O quadro continua sendo mais favorável a oposição, no caso de Caracas, ou também outros distritos importantes, também tem mostrado mais favorável à oposição. E por isso que ontem ele fez um discurso tão duro, hoje também, novamente, um discurso tão duro com relação à questão do blackout, acusando a oposição de que ela está buscando tornar o país mais instável. O que acontece é que o Maduro tem tido um discurso muito, podemos dizer, mais indiciocrático do que o do Chávez, né? Ele tem medidas com bastante controvérsias. Ele criou um Ministério da Felicidade, ele fez algumas visões que ele disse ter tido do Chávez, né? Então ele acho que isso também tem tornado mais difícil ele se reafirmar como líder do chavismo.